Porque Terá, o seu pai, cultuava outros deuses. E naquele momento, né, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, é por esse motivo, irmão, que Deus faz esse desafio a Abraão. Ele disse, sai daí do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, prontamente, Abraão deixa toda aquela família que vivia de forma idólatra, né, que cultuava outros deuses, não o Senhor dos Exércitos, e teve um ato de fé rumo à sua vitória. Mas essa não é a palavra de hoje, é só para você entender que nessa época que Moisés está falando, né, é que povos costumavam cultuar outros deuses ali em Eufrates. Então, verso 3, mas diz assim o Senhor, eu tirei o seu pai, Abraão, da terra que fica além dos Eufrates, e conduzi por todo Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó, e Jacó Esaú. E Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Verso 5, então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com as pragas, e com as quais os castiguei. Depois tirei vocês de lá. E quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerras e cavaleiros e até o Mar Vermelho. Olha só, quando Josué pediu para todo o povo se reunir, ele chamou toda a liderança. E naquele momento o Senhor lança uma palavra para aquele povo. Eis que o Senhor manda te dizer, e Deus vem narrando aqui cada acontecimento que ele fez em favor daquele povo, amém? Verso 7, mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei treva entre vocês e os egípcios, fiz voltar ao mar sobre eles, e os cobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto por muito tempo. Deus está falando aqui para ele, levantei Moisés e Arão para arrancar vocês do Egito. Depois vocês estavam na frente do Mar Vermelho e os egípcios corriam para tentar alcançar vocês. E eu fiz com que eles, morressem todos no meio do Mar Vermelho. Levantei, uma treva ali, ou seja, a escuridão daquele mar enquanto eles passavam, e depois aquele mar engoliu todos os egípcios. Então Deus está falando o seguinte para ele, vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês passaram um tempo em Israel. Verso 8, e eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam ao leste de Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu entreguei nas suas mãos. Eu destruí diante de vocês, e vocês apossaram da terra deles. Verso 9, quando Balaque, o rei Moabe, filho de Zipó, se aproximava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que eles o abençoaram vez após vez, e eu livrei da mão deles. Esse livro de Josué, o capítulo 23 e 24, relata os últimos dias da liderança de Josué. E Josué chama esse povo a um desafio, chama esse povo ao entendimento, dizendo para eles que Deus havia feito tantas coisas extraordinárias e que o povo não deveria mais viver na idolatria, mas sim confiar no braço forte do Senhor. E nesse momento, Josué está narrando tudo aquilo que Deus pediu para ele narrar, até o verso 20, irmão, é algo extraordinário. Nós vamos aqui narrar para depois explicar para você. No verso 11, pois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, mas eu entreguei em suas mãos. Então Deus está dizendo para eles, todas as vezes que se levantaram contra vocês, eu entreguei os inimigos na mão de vocês. Deus está mostrando aqui a sua presença, o seu braço forte, a sua essência, o Deus zeloso que Ele é. Verso 12,
Eu lhe causei pânico para expulsá-lo diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e nem o arco que lhe deram vitória. Deus está dizendo, não foi as espadas e nem o arco que deram vitórias para vocês. Foi assim que eu dei a vocês a terra que não cultivaram, a cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem, que não plantaram. Agora, ele fala no verso 14, temam o Senhor. Jogue fora os deuses que os seus antepassados adoravam, além dos Eufrates e no Egito, e sirva ao Senhor. Verso 15. Se, porém, não agradar a vocês, servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com esse capítulo e com esses versos preciosos e com esse desafio que Josué estava tendo, você percebe aqui que estamos olhando um cenário na ótica espiritual. Em que sentido, irmão? Bem, os últimos dias da liderança de Josué, Josué fez tudo aquilo que Deus havia mostrado para ele. Só que antes de Josué teve Moisés. E o que é que percebe nessa mensagem, nessa palavra, nessa fonte de vida nessa noite? Deus está trazendo a memória de um povo que ainda não tinha se posicionado verdadeiramente. Algumas pessoas sim, outras não. Aqueles que haviam se posicionado estavam vivendo uma vida alegre, de promessa e de muitas vitórias. Mas como pode ainda o mesmo cenário, a mesma bênção de Deus descendo sobre todo Israel, conduzindo o povo pelo deserto, conduzindo o povo por Jericó, conduzindo o povo pela terra prometida, conduzindo o povo até na divisão da terra? Como é que pode, irmão, um povo esquecer o braço forte de Deus? E Deus naquele momento chama a atenção de toda a liderança. Josué, esse daqui é o versículo que você tem que levar para casa. Do verso 1 ao 14, ele vem falando os feitos do Deus vivo e fiel. Disse para aquele povo, vocês não são nada sem o meu braço forte. Vocês não foram arrancados do Egito porque vocês lutaram, não. Vocês foram arrancados do Egito porque a minha mão estava estendida sobre cada vida. Vocês estavam aprisionados no Egito 430 anos, clamando por misericórdia, e eu ouvi o clamor desse povo, e eu mandei um libertador alcançar vocês. Então Deus vem colocando ponto a ponto da jornada de todo aquele povo que Ele amava muito, assim como ama eu e você. E colocando, olha, eu estou trazendo à mente de vocês todos os meus feitos. E tem mais. Cada cidade conquistada não foi pela espada e nem pelos arcos. Eu que entregava para vocês. Eu confundia os inimigos, que eles mesmos se matavam, só para vocês serem abençoados com os despojos. Toda vez que você pensa que você conquistou e não o Senhor na tua vida, você está pecando. Mas pastor, eu trabalhei para conquistar, sim, mas quem abriu a porta foi Ele. Mas eu trabalhei dia e noite, sim, mas Ele te deu o suspiro para que você dia e noite pudesse trabalhar. Ele cuidou da tua família, Ele cuidou da tua saúde. Ah, mas eu rodei 24 horas. Sim, querido. O homem nada tem se do céu não for dado. Aqui Deus está mostrando, Josué convocou toda a liderança, todo o povo, para Deus dar uma ordenança para aquele povo, dizendo o seguinte: apesar de vocês verem os milagres que eu estou fazendo, alguns de vocês ainda estão vivendo idolatria. Alguns de vocês ainda estão cultuando deuses que não é eu. Deuses que eu abomino. Só existe um Deus que nós devemos prestar culto. Se, porém, não agradar a vocês servirem o Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se os deuses dos seus antepassados
serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo? Mas Josué disse, porque eu e minha família vamos decidir servir o Senhor. Nós estamos tão pilhados nos dias de hoje que os dias estão tão curtos. Mas não é que mudou as 24 horas. É que a nossa alma está muito ocupada com as coisas que não são o reino. A gente está tão agitado e quando a gente olha o tempo já passou, aí quando a gente observa não deu mais hora de ir para o culto, ou quando não cheguei já na hora da palavra, ou quando não cheguei no finalzinho. Tudo isso porque a gente não coloca como prioridade o reino de Deus. Porque, irmão, tudo que nós temos, seja a sua vida, seja a sua família, seja a sua empresa, seja os teus negócios, seja o teu emprego, tudo vem dele. Tudo vem dele. Não se engane achando que você é alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que nós não somos nada. Um povo que vivia 430 anos, se fosse alguma coisa, eles tinham saído, nem que seja fugido. Mas eles sabiam que tinha um Deus no céu, o Criador de todas as coisas, haveria de libertar aquele povo. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, quem nos tirou, a nós e a nossos pais do Egito, naquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes e maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou, a nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Quantas vezes nós falamos, longe de mim adorar outros deuses, Deus para mim é tudo. Deus para mim, ó. Fiz bonito não, né? Falei não. Deus para mim, meu irmão, é tudo. Só que, quando nós falamos essa frase, o que nós temos que observar é se você está adorando outro Deus ou não. A idolatria, irmão, é tudo aquilo que te afasta da adoração de Deus. Tudo aquilo que vai impedir o teu crescimento no mundo espiritual vem como idolatria para as nossas vidas. Se você tem um amor possessivo por alguém, ou um ciúme por alguém, ou quer tanto cuidado algo, um objeto, tudo isso você está idolatrando. Às vezes nos dedicamos tanto àquilo que o Senhor nos proporcionou, que chegamos ao ponto de passar o dia passando a língua num carro e às vezes esquecemos de ir para o culto. Deus nos deu um sítio maravilhoso. Ah, agora eu tenho um lugar de descanso. Não, irmão, teu descanso é no céu. Dia de domingo não é lugar de tu frequentar o teu sítio, irmão. É dia de cultuar o Rei da Glória. É dia de você agradecer àquele que te entregou todas as coisas. Você sabe o que acontece, irmão? A gente está tão mal acostumado a achar que as coisas acontecem por nós. O irmão está na pior situação possível, todos os dias ele clama, as lágrimas caem. Aí Deus vai lá, vou dar uma prova para ele. Abre uma porta de emprego para ele. Aí o irmão pega, começa a trabalhar. Os primeiros 15 dias ele ainda está fiel na igreja. Recebeu o primeiro salário, ele já começa a faltar. Deus conhece teu coração, irmão. Deus sabe aonde está o teu amor. Deus sabe onde a tua mente está aprisionada. Deus sabe se você está idolatrando nos dias atuais outros deuses. Deus sabe quanto tempo você tem gasto em coisas supérfluas. Deus conhece, não adianta se enganar. É engano nosso quando a gente tenta maquiar. O povo aqui estavam todos em um só lugar. Mesmo assim, uns adoravam o Senhor dos Exércitos e outros iam para o Egito, do outro lado das terras de Eufrates.
voltando à cultura da idolatria dos deuses de seus pais. O que Deus precisava mostrar mais para aquele povo que Ele era poderoso na vida deles? Se eles reconhecem que os olhos deles mesmo viram o mar se abrir e os egípcios serem engolidos por aquele mar. Quantas vezes você fala, Deus para mim é tudo, nenhuma outra adoração vai haver mais, somente ao Senhor. E um povo aqui, que era para estar celebrando o nome do Senhor, era para estar cultuando o Deus vivo, eles simplesmente não cumpriram parte da promessa de Deus. Deus foi tão bondoso nesse momento, que Josué declarou que todas as coisas duradouras feitas na vida de Israel veio unicamente do Senhor dos Exércitos. Então, a liderança de Josué, nos últimos dias, já quando velho, foi impulsionada a chamar o povo para um realinhamento da presença de Deus. Josué concluiu a sua liderança desafiando um povo a servir verdadeiramente Deus e rejeitar os deuses dos seus ancestrais, dos seus antepassados. Que deuses são esses? Que idolatria que as Escrituras se revelam, que eu acabei de falar para você. Essa idolatria são dos deuses arameus que habitavam na região de Ur. A própria cidade de Ur era um centro religioso dedicado a culto à deusa da lua. Então, era algo que eles, desde lá de trás, eram acostumados a cultuar. Só, meu irmão, que quando Deus quer arrancar você da idolatria, Ele te arranca. Ele te mostra o braço poderoso dEle. Só que quando você vê a manifestação de Deus na sua vida, você não pode voltar para a idolatria. Se obedecer ao Senhor, você vai ter a mão dEle estendida todos os dias na tua vida. Mas se você quiser brincar com Deus, como José falou agora, é o seguinte: vocês decidam hoje quem vocês querem verdadeiramente servir. Se é o Senhor dos Exércitos, ou se é os deuses do passado ou da terra que vocês estão. Porque eu e minha casa vamos servir o Senhor e não abrimos mão disso. Porque os meus olhos contemplou as vitórias de Deus todos os dias. Eu não tenho como servir outros deuses, se o Deus verdadeiro que derrama poder é o Deus do céu. Hoje você vai ter que decidir que Deus você quer servir. Deus, na realidade, só tem um. Que deuses você quer escolher. Em seguida, Josué sugeriu que se as pessoas fossem tão pouco inteligentes, ao ponto de não adorar ao Senhor de Israel, ao Deus de Israel, considerado ao único e verdadeiro, eles teriam que servir os outros deuses. Porém, haveria consequência na vida deles. E sabe o que eu vejo aqui, irmão? O problema não está na liderança, o problema está em nós. O problema não estava em Moisés. Moisés foi levantado como libertador. Deus preparou Moisés para resgatar o povo que haveria passado 430 anos aprisionado. Em um só dia, Deus levantou a sua mão poderosa e tirou todo o povo do Egito. Moisés passou mais 40 anos acompanhando aquele povo, ensinando, dando o seu melhor, renunciando à sua vida. E o povo sempre correndo para a parte da idolatria. Mesmo com os olhos contemplando o que Deus havia feito, a outra parte sim. Quando Moisés foi subir ao monte para receber a tábua das Escrituras, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, o que aconteceu naquele momento? Moisés não descia, o povo se agitou. Vamos fazer um bezerro de ouro e vamos adorar. Ué, mas não foi o bezerro de ouro que abriu o mar vermelho? Foi? Não foi o bezerro de ouro que livrou da mão dos inimigos aquele povo? E por que o povo quer cultuar um bezerro de ouro que não tem poder nenhum? Tem para mim, irmão. Se você tiver um bezerro, traz para mim que eu transformo ele rapidinho em bênção. As pessoas querem colocar culpa na liderança, naquilo que está dentro dela para tomar a decisão.
Josué assumiu a liderança. Por quê? Porque no dia que Deus falou para Moisés, fale com a rocha para dar água para o povo, Moisés foi e feriu. Moisés cansado, 40 anos levando um povo nas costas, desobediente, um povo que não queria andar nos caminhos que Deus havia preparado, os melhores caminhos. Mesmo assim, Moisés, quando Deus falou para ele, sobe no monte e olha lá a terra prometida. Olhou? Ok. Só que eu quero te falar que não é você quem vai levar o povo até lá. Aí nesse momento, Moisés diz assim, mas Senhor, então escolha um líder que tenha comprometimento com o teu reino, que seja um líder que vai conduzir o teu povo, Senhor, para que eles não sejam vistos como um povo sem pastor. Olha a preocupação de alguém que não iria concluir a geografia que havia sido escolhido para ele. E nesse momento, através dessa oração de Moisés, Deus vai e manda chamar Josué. Josué cumpriu fielmente tudo aquilo que Deus havia determinado. Mesmo assim, uma parte do povo permanecia na idolatria. Nos dias de hoje, Deus tem nos dado sinais, milagres e prodígios. E você não tem enxergado. Queria transferir a responsabilidade para a liderança daquilo que só você pode largar, a idolatria. Não é o líder vai te ensinar. Josué ensinou, Moisés ensinou, mas o povo não deixava as velhas práticas que acompanhavam desde Eufrates, desde o seu antepassado. Deus levantou esse ministério para salvar as nossas vidas. Não que não haja salvação nos outros. Há 20 dias o profeta manda para mim uma mensagem dizendo, pastor, o Senhor já nos deu a 6ª vigília. E a 6ª vigília é poderosa, e o nome dela é o basta de Deus, porque muita gente tem sofrido por injustiça. E eu falei, amém, glória a Deus por isso. E eu disse, eu confirmo essa palavra, e a gente conversou, e Deus gerou. Sabe o que me veio à mente? No dia que Deus falou para Josué, disse, eu já te entreguei Jericó. Naquele dia que Deus usou o profeta para falar, eu já senti que Deus havia entregando algo poderoso.